Olá, meu nome é Edna Solange, você está em Português através da Bíblia. Hoje eu vou trazer um assunto muito especial. Copiar e colar do jeito certo. Vou te dar 7 dicas bem especiais, como você pode reescrever um texto, ok? 7 dicas bem especiais. Vamos lá? Vejamos. Porque sempre há formas diferentes para se dizer a mesma coisa. Na dica 1, você vai mudar a posição das palavras. Na dica 2, alterar a voz do verbo. Na dica 3, substituir a oração adverbial por um advérbio. Na dica 4, desenvolver a oração reduzida. Na dica 5, trocar o pronome pessoal oblíquo por um pronome possessivo. Na dica 6, substituir a oração adjetiva por um adjetivo ou vice-versa. E na dica 7, trocando as palavras por termos sinônimos. Vou te explicar como tudo isso funciona. Atenção, hein? Vamos às dicas? Dica 1. Mudando a posição das palavras. Quando você muda a posição das palavras, você está copiando e colando do jeito certo. Vamos ver? Contigo está o perdão para que sejas temido. O primeiro exemplo aqui, Salmo 130, versículo 4. O perdão está contigo para que sejas temido. Veja, eu fiz um deslocamento sintático. No primeiro texto, que é o texto como está na versão da Bíblia que eu uso, está a ordem indireta. Contigo está o perdão. O sujeito é o perdão. Então, quando eu reescrevo, eu coloco na ordem direta. Eu disse a mesma coisa de um modo diferente. Exemplo 2 aqui, segundo exemplo. Com Vossa Excelência está a sentença para que seja respeitado. Eu fiz esse vídeo a pedido da doutora Luciana. Por isso aqui eu vou usar alguns termos jurídicos, ok? Um beijo para você, Luciana. Com Vossa Excelência está a sentença para que seja respeitado. Então, o que eu faço? Eu substituo a sentença está com Vossa Excelência para que seja respeitado. Aqui eu usei um exemplo similar. Eu tirei da ordem indireta e coloquei na ordem direta, ok? Então, quando eu mudo a posição das palavras, eu estou reescrevendo, estou dizendo a mesma coisa de outra maneira. Segunda dica aqui, eu posso alterar a voz do verbo. Existem 3 vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vamos ver aqui nos exemplos como que isso funciona? A voz do Senhor abala o deserto. Aqui nós temos a voz ativa. O sujeito pratica a ação. O sujeito aqui qual é? A voz do Senhor. Se você tem dúvidas em relação ao sujeito, reconhecer o sujeito, reconhecer a voz verbal, deixa aqui no comentário, ok? O deserto é abalado pela voz do Senhor. Aqui, o que eu fiz? Eu reescrevi o texto, colocando na voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. A voz do Senhor é o sujeito que pratica a ação. Agora, o deserto é abalado é o sujeito que sofre a ação. Eu reescrevi de outra maneira, ok? A voz do juiz abalou as testemunhas. A voz do juiz abalou as testemunhas, voz ativa. Porém, quando eu reescrevo, eu digo, as testemunhas foram abaladas pela voz do juiz. Vamos trocar aqui? Tá com a voz do juiz, né? Mas aqui, ó, pela voz do juiz é melhor, tá bom? Ao invés de com a voz do juiz, pela voz do juiz. Seguindo aqui. Dica 3. Eu vou substituir a oração adverbial por um adjunto adverbial correspondente. Vamos ver aqui em Romanos 1:23. Evita falatórios profanos.
porque produzirão maior impiedade. Então, aqui o que eu tenho? Porque produzirão maior impiedade, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Vou pegar esse trecho e vou substituir por um adjunto adverbial. Eu estarei reescrevendo, mas de um jeito diferente. Evita falatórios profanos por causa da produção da maior impiedade. Eu reescrevi usando, em lugar da oração adverbial, um adjunto adverbial. Vamos ver o outro exemplo? Evita testemunhos falsos, porque causarão injustiça. Porque causarão injustiça é uma oração subordinada adverbial causal. Como eu faço para reescrever esse texto? Eu posso colocar um adjunto adverbial. Evita testemunhos falsos por causa da injustiça. Certo? Copiei e colei do jeito certo. Dica 4. Eu posso desenvolver a oração reduzida. A oração reduzida, ela não tem a conjunção e apresenta o verbo, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então, eu vou desenvolver essa oração na hora de reescrever esse texto. Essa é a dica 4. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti é a oração reduzida. Veja, não tem a conjunção e o verbo está no infinitivo. Como é que eu vou desenvolver? Eu coloco a conjunção e flexiono o verbo. Isso já é outra dica, não é não? Escondi a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Pronto, desenvolvi a oração. Outro exemplo. Fale a verdade para o juiz, para você não ser preso. Para você não ser preso é a oração reduzida de infinitivo. Mas o que eu posso fazer? Desenvolver esta oração. Fale a verdade para o juiz, para que você não seja preso. Para que você não seja preso. Então, para que você não seja preso, é o quê? A oração desenvolvida. Eu desenvolvi a oração reduzida de infinitivo. Como eu fiz a pedido da doutora Luciana, vou colocar o link aqui do Instagram dela, quem quiser segui-la lá no Instagram, ok? Lá ela está sempre colocando dicas bem especiais, vale a pena. Dica 5. Trocando o pronome pessoal oblíquo com valor de pertencimento por um pronome possessivo. Mas como será que é isto? Vamos ver como funciona? O Senhor desperta-me o ouvido todas as manhãs. O Senhor desperta o meu ouvido. Esse pronome pessoal oblíquo, ele tem o valor de pertencimento. O me aí está no lugar de meu ouvido. Então, eu posso reescrever esse texto colocando o meu. Vamos ver outro exemplo aqui, esta mesma dica? O juiz despertou-lhe o ouvido naquela manhã. O juiz despertou o ouvido dele. Viu? O lhe, que é um pronome pessoal oblíquo, com valor de pertencimento, pode ser substituído por dele ou pelo seu ouvido. Ok? Seguindo. Na dica 6, o que eu posso fazer? Eu posso substituir a oração adjetiva por um adjetivo ou vice-versa. Aqui eu peguei o adjetivo e o substituí por uma oração adjetiva. Provérbios 13, versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração. Demorada é o adjetivo. Então, o que eu fiz? A esperança que demora. O que demora? A esperança que demora é o quê? É a oração subordinada adjetiva, restritiva. Então, o que demora é a mesma coisa que demorada, certo? Outro exemplo. A sentença demorada traz ansiedade. A sentença que demora traz ansiedade. Viu como é fácil? É bem fácil essa dica. Dica 7.
trocando as palavras por termos sinônimos. Eu acho que isso todo mundo faz, né? Mas vamos ver aqui como funciona. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Ainda que eu substituí por embora, que é a mesma conjunção possessiva. Embora eu passasse pelo vale da sombra e da morte. Substituí o ainda que por embora e o andasse pelo passasse. Viram? Então, eu troquei os termos por termos sinônimos. Se o juiz decretasse a prisão dele, ainda assim eu não perderia a esperança. Então, eu substituí o se pelo caso o juiz decretasse, eu substituí por sentenciasse. A prisão dele, ainda assim, ele não perderia a esperança. Ele não perderia a esperança, ou eu não perderia a esperança, tá? Substituí aqui o eu pelo ele também. Então, veja, nós podemos usufruir destas 7 dicas para reescrever o texto. Mas vamos ter aqui uma outra conversa. Você conhece os meus livros? Eu tenho o livro A Gramática Portuguesa através da Bíblia, livro 1, livro 2 e livro 3. Certo? Vou deixar o link aqui da editora na descrição. Dá uma olhadinha, confere lá, faz a degustação lá no site da editora, ok? Então, de qual dica você gostou mais? Deixe seu comentário aqui, dá o seu like. Qual a dica que você gostou mais? Espero que você tenha gostado de todas as dicas, mas deixa aqui a sua predileta, ok? Deus te abençoe.